Pessoal, estava aqui lendo o Taleb e fazendo uma comparação, e é por isso que ele é bom, e lendo devagar e refletindo, né? Tem a ver com esse artigo de hoje, que é você ir ao supermercado, consumir pouco e vai incorporando a narrativa, e isso que vai dando possibilidade de a cada autor você ir trazendo, né? Tirando da prateleira só o que interessa. Então, eu estava pensando que existe uma diferença entre argumento e narrativa. Quando eu vou pensar no Sapiens, e o livro foi um best-seller, bombou, etc, etc. Então, o livro ele tem um argumento oportuno. E eu quero fazer essa separação. O argumento oportuno quer dizer o seguinte: é momento de debater o Sapiens. E aí você tem uma narrativa que é o detalhamento do argumento para debater o Sapiens. Então, muito do best-seller, essa é minha opinião, muito do best-seller tem a ver com a oportunidade, com o argumento ser oportuno, mas não necessariamente a narrativa. O Sapiens, o que o Harari tem de mérito? Ele diz assim: vamos botar o Sapiens na berlinda. Estamos vivendo um momento de refazer o debate sobre o Sapiens. Estamos vivendo hoje uma discussão sobre a própria essência do ser humano. Ele não fala isso, mas ele coloca assim: não vamos ficar discutindo coisas específicas, vamos trazer o Sapiens para o debate. E aí ele tem um argumento oportuno, o que não quer dizer que a narrativa que ele desenvolve a partir desse argumento seja consistente, oportuna, etc. Então o livro se vende só pelo fato dele trazer esse argumento para o momento, no momento atual. E aí você separa argumento de narrativa. E aí você poderia ter outras narrativas, né? Quando, por exemplo, o meu livro Administração 3.0, eu também trabalho com Sapiens. Eu trago o Sapiens para a narrativa, o termo Sapiens é utilizado, né? E outras pessoas estão discutindo Sapiens. O próprio livro do Matt Ridley faz, de certa maneira, essa discussão. Então, o argumento é oportuno. Eu estou falando isso porque o Taleb, né, quando ele vai discutir o cisne negro e vai falar agora sobre o antifrágil, ele tem um argumento oportuno e é isso, na minha opinião, é isso que justifica o best-seller. Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer qual é a grande questão do Taleb. Ele vai dizer: aí galera, estamos com um problema porque a gente não sabe lidar com o incerto. Nós não sabemos lidar com os cisnes negros. A gente tem uma cabeça muito certinha e a gente precisa aprender a lidar com as intempéries. A gente precisa pensar de maneira diferente. Então, esse argumento é propício no momento. E é isso que vai justificar o best-seller. Não quer dizer que nem o livro do Sapiens, inclusive eu tiro várias coisas do livro do Sapiens, principalmente, todo mundo já sabe, né, aquela parte da revolução cognitiva oral, eu tiro do Sapiens e agradeço ao Harari por causa disso, e existem coisas interessantes do livro do Taleb. Mas a gente não pode confundir narrativa, porque aí o cara diz: mas como é que esse livro vendeu, etc. Tal. Não dá para confundir argumento e narrativa, porque há uma demanda pelo debate do Sapiens que podem ter outros autores com uma narrativa mais eficaz do que o Harari, com uma narrativa mais interessante que o Harari, né? A partir desse viés que ele abriu. Vamos debater, é como se fosse um filme. Você faz um filme de suspense dos anos 20 e aquilo bomba. E aí, de repente, começam a aparecer filmes parecidos, né, dos anos 20. As pessoas têm interesse naqueles anos, por acaso. E aí, de repente, o primeiro filme que bomba, né, bomba porque é o primeiro que fala dos anos 20. De repente, aparece um outro mais interessante, com uma narrativa mais interessante, porque aquele cara abriu a frente. Então, são livros que abrem uma frente. Então, esse livro do Taleb abre essa frente. Ele abre essa frente. Que frente é essa? Ele abre uma frente que é: vamos discutir a nossa incapacidade de lidar com a incerteza? É isso, basicamente.
Vamos discutir essa nossa grande incapacidade de lidar com a incerteza? Vamos. Aí então o livro tem um best-seller. Aí a gente não pode confundir que o fato de ele ser um best-seller não quer dizer que a narrativa dele, né, seja mais adequada para aquele tema. E aí você então passa a confundir narrativa com argumento, né? O argumento interessa o debate, mas aí o cara entra numa narrativa e de repente você fala, não, mas se é um best-seller, tudo que ele está escrevendo aqui funciona. Não, ele está abrindo o argumento, e eu acho que é esse debate que a gente trouxe o Thomas Kuhn. Eu acho o Thomas Kuhn muito mais interessante do que o Taleb. Depois eu vou desenvolver isso nas leituras bimodais. Eu acho que o Thomas Kuhn muito mais interessante que o Taleb, né? Mas o debate é mais ou menos o mesmo tema, e o debate, ele recoloca o debate. Então ele é oportuno e tem esse mérito. Precisamos discutir a mentalidade 1.0, que foi feita para repetir, que foi feita para continuidade, que foi feita para certeza. É isso que ele vai questionar. Só que ele questiona de uma maneira muito radical e acaba criando outros problemas, que eu vou falar depois. O que vocês me dizem? Bom, se você está ouvindo esse áudio foi produzido na 3ª temporada da Escola Bimodal para os grupos internos. De 6 em 6 meses, eu libero todo o conteúdo que foi produzido nos grupos internos da escola, né? Principalmente no caso da 3ª temporada, no grupo VIP, no grupo Master, que a gente chama de Bimodais Sêniors. E eu queria te convidar para você fazer parte da escola. Você vai receber todo dia um áudio de ponta sobre o debate do mundo digital, da bimodalidade, desse momento bimodal que a gente está passando, e a gente debate nos grupos. E agora você está acessando, 6 meses depois, né, esse áudio. Então eu queria te convidar. Me manda um zap, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.